E aí, amigo? Você é muito bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de liderança do Ministério do Adolescente. E hoje vamos trabalhar um pouco mais o seguinte tema: como fortalecer a fé do adolescente. Você vai perceber que a maior parte desse seminário será no sentido de te ajudar a entender como funciona a fé. Sabe, nesses vários anos lidando com escolas, pais, professores, tenho percebido que muitas vezes nós erramos por não entender o que a fé realmente significa. Nesse seminário, nós queremos analisar o significado da palavra fé, a fé do adolescente no mundo pós-moderno de hoje, e depois algumas dicas para fortalecer a fé. Eu oro para que no final você possa ter boas ferramentas para trabalhar com seus adolescentes e também para fortalecer ainda mais a sua própria fé. Uma pergunta para começarmos: o que realmente é fé? Você já percebeu que a maioria das pessoas usa essa palavra de uma forma errada? Usamos a palavra como forma de conforto ou mesmo para preencher uma frase qualquer. Fé é uma palavra que parece ter um significado bom, mas muitas vezes abstrato. Por exemplo, você já ouviu a frase: tenha fé, meu amigo, tudo vai dar certo? Ou então, se você tiver fé, as coisas vão dar certo? Peraí, quem garante que tudo vai dar certo? De onde saiu essa sua certeza? Nem a Bíblia disse que sua vida seria um mar de rosas. Na verdade, vemos histórias em que as coisas não deram tão certo assim. Abel foi assassinado, todos os discípulos, menos João, morreram de morte matada, como dizem, né? João Batista não foi liberto da prisão. E os 3 amigos de Daniel, que tinham que se ajoelhar diante do rei, disseram: rei, nem se incomode em tocar novamente essa bandinha aí, pois nós não vamos nos ajoelhar. Nosso Deus é poderoso para nos livrar, mas mesmo que Ele não faça, olha só, eles dizem, mesmo que Ele não faça, não nos prostraremos. Ou seja, eles não tinham tanta certeza de que as coisas dariam certo para eles nessa vida aqui. Veja, Deus nunca prometeu que nessa vida nós não teríamos aflições. Por isso, nem sempre eu posso ter a certeza de que aqui tudo vai dar certo. Mas nós muitas vezes usamos esses mesmos clichês, essas frases, para confortar pessoas que estão passando por momentos difíceis. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Ou tenha fé e você vai passar nessa prova. Ou tenha fé e as pessoas vão mudar de ideia. São momentos como esses que confundem a cabeça dos nossos adolescentes, quando a palavra fé é usada sem nenhuma base lógica, simplesmente para preencher um espaço, fazer um sentido de algo que não tem sentido. E exatamente por isso que ela parece muitas vezes se tornar algo ultrapassado na cabeça do adolescente. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11:1. A Bíblia está dizendo aqui que a fé é certeza de que alguma coisa vai acontecer no futuro, mesmo sem você poder ver esse futuro agora. Esse verso também diz que fé é a certeza de que algo está de fato acontecendo no presente, mesmo sem você enxergar o que está acontecendo. Um exemplo simples. Eu sei o que minha esposa está fazendo agora. Eu não estou vendo, mas eu sei. Como? Porque ela me disse. Temos fé que Jesus um dia voltará. Sabemos disso. Ainda não aconteceu, mas cremos que um dia acontecerá, porque Ele disse. Ou então, eu tenho fé de que Jesus me ama. Não consigo ver Jesus ou mesmo ouvi-lo assim como vejo e ouço meus amigos, mas tenho a certeza de que Ele me ama. Por quê? Porque Ele me disse. Mas note que a Bíblia explica com mais profundidade essa questão de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Como sei que a minha esposa está fazendo aquilo que ela disse que estaria fazendo agora? Porque ela me disse e eu ouvi. Como eu sei que Jesus voltará? Porque pela Bíblia Ele me disse e eu ouvi. Como sei que Ele me ama? Porque de diferentes formas, de diferentes maneiras, através da palavra, da vida, das experiências, da natureza, Ele me disse e eu ouvi. De acordo com a Bíblia, fé é uma certeza daquilo que eu não vejo, mas sei que é verdade, pois alguém me disse e eu ouvi. Logo, eu não posso saber se vou passar naquela entrevista de emprego, pois Jesus não me disse isso. Mas sendo esse emprego ou sendo outro emprego, eu posso ter a certeza de que se eu permitir, Ele vai fazer aquilo que sabe ser o melhor para a minha vida.
Não posso ter a fé ou a certeza que meu amigo vai melhorar daquela doença, mas posso ter a certeza de que Jesus me ama tanto e ama o meu amigo que chegou a dar a sua vida por ele. Então, se ele melhorar, ficarei feliz. Mas se ele descansar em Cristo, estarei aguardando por aquele grande dia, quando ele ressuscitar perfeito para a eternidade. Isso sim, Jesus me disse. Mas a Bíblia mostra um problema. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Romanos 10, 14. Se eu não tivesse prestado atenção na minha esposa, não teria como saber o que ela está fazendo agora. Da mesma forma, como saberei que Cristo vai voltar, que me ama ou tem um propósito para a minha vida, se eu não paro para ouvir o que Ele tem para me dizer? E tem mais. A Bíblia diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Quem é essa verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, Jesus está dizendo que nós precisamos conhecer a verdade, ou seja, conhecê-lo. Resumindo, fé é conhecer a verdade, conhecer a Jesus, mesmo sem a ver. A falta de fé existe quando eu não tenho conhecimento suficiente. Veja que na própria Bíblia, Jesus não encoraja uma fé cega, ou seja, sem base em um conhecimento prévio. No primeiro capítulo do Evangelho de João, Natanael encontra Filipe e diz para ele, Filipe, vem logo, pois encontramos o Messias. Mas Filipe não tem muita certeza disso não. Ele ainda não tinha visto nada que o convencesse e demonstra isso através de sua célebre frase. Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí que Natanael não insiste, mas convida Filipe a tirar as suas próprias conclusões. Vem e vê. Vem e conheça. Vem e tire as suas conclusões. Da mesma forma, em João 4, encontramos Jesus conversando com uma mulher samaritana, junto ao poço. No início, ela não dá nem muita bola para Jesus, mas depois ela se empolga tanto com a conversa que sai correndo, volta para a cidade e chama todo mundo para vir e ouvir o Messias. Mas veja que ela não fala que eles devem acreditar no que ela diz, mas os convida a virem e analisarem. Vejam, venham e vejam o homem que disse tudo sobre o meu passado. Será que ele não seria o Messias? Ela sabe que a sua palavra não vai mudar muita coisa, mas se eles puderem comprovar por si mesmos, conhecerem por si mesmos, então eles terão a mesma certeza que ela tinha. Você percebeu que muitas vezes nós gastamos muito tempo tentando convencer as pessoas do que nós temos a dizer, ao invés de simplesmente convidarmos essas pessoas para conhecerem a Jesus por si mesmas, através do nosso exemplo e estilo de vida? De acordo com o livro de Mateus, João Batista é preso. O tempo passa, Jesus não faz nada para libertá-lo, e então ele envia seus homens para irem até Jesus e perguntarem se ele realmente era o Messias ou se deveriam esperar por outro. A pergunta é simples: Jesus é ou não é o Messias? Mas veja que Jesus não responde sim ou não, mas ele diz que eles deveriam ver e depois voltar e informar a João aquilo que estavam vendo, testemunhando, presenciando. E que João tirasse as suas próprias conclusões com base nas informações e evidências. Ele era ou não o Messias? O João deveria decidir. Veja que a fé não é baseada numa crença sem fundamento, simplesmente crer no que eu te falo, mas na certeza que a pessoa tem, baseada no histórico passado e nas evidências presentes. Mesmo sem ter sido liberto, João Batista creu. Ele não creu que tudo ia dar certo para a vida dele, mas ele creu que Jesus realmente era o Filho de Deus e sabia o que estava fazendo. Que Jesus tinha um plano maior na sua mente. Diante disso, João seria fiel até o fim, mesmo que esse fim não fosse do jeito que ele queria. Mas eu quero usar aqui agora um exemplo do dia a dia para você dar uma analisada na sua fé em Deus. Vamos usar esse exemplo aqui, ó. Faz de conta que você está sentado tranquilamente no seu sofá, quando de repente o telefone toca. Sabe quem é? Sua avó, de 85 anos, te pedindo um favor. Houve um problema com a aposentadoria dela e agora ela vai precisar um pouco do seu dinheiro emprestado para comprar algumas coisinhas. Mas na semana que vem, certeza, ela te devolve tudo certinho aquilo que ela pediu emprestado. E aí, o que você faria? Vou facilitar um pouquinho mais a sua decisão, tá? A sua avó realmente tem o dinheiro. Ela já te disse, a aposentadoria dela é boa. De vez em quando o banco atrasa.
mas ela faz questão de semana que vem te devolver o que ela está pedindo hoje. E aí, já decidiu se empresta ou não o dinheiro à sua avó? Mas imagina que logo depois que ela desliga o telefone, alguém toca a campainha. É um homem, você nunca viu ele na vida. Ele vem com uma história dizendo que veio de uma cidade distante à procura de emprego, que acabou não dando certo e agora ele está quebrado e pedindo uma certa quantia financeira para inteirar a passagem e voltar para a sua cidade. Ele garante que assim que ele voltar e conseguir um emprego, ele te deposita o dinheiro que você emprestou. Tá bom, em qual das duas você teria mais fé? Eu não estou perguntando se você vai doar o dinheiro ao homem ou ajudá-lo a encontrar sua família, não é isso. É outro fato. Em qual deles é mais fácil você ter fé? Em qual deles é mais fácil você acreditar? Olha só, de onde que veio a fé que você tem na sua avó? Primeiro, você pode dizer nos anos de convivência e relacionamento com ela. Você pode citar também as inúmeras provas de que ela nunca mentiu para você todos esses anos, ou então nas demonstrações de altruísmo que ela teve quando ela te ajudou a pagar a faculdade, te ajudou a inteirar para o casamento. E agora, da onde vem a falta de fé no estranho? Nunca houve um relacionamento com ele, você não gastou o tempo com ele, por causa disso você não o conhece, não tem convivência nenhuma com ele. Ou seja, não há histórico, não há evidências de que ele esteja falando a verdade, ou não. Mas é mais fácil você acreditar em quem você conhece e ama. Vamos imaginar que você está numa pendura daquelas, está faltando dinheiro. A sua avó ligou, te pediu um dinheiro emprestado, o homem tocou a campainha, te pediu um dinheiro emprestado e agora você precisa escolher. Só pode ajudar uma pessoa. Quem você ajudaria? Imagino que a sua resposta seria sua avó, claro. Mas voltando ao nosso ponto, quando o adolescente estiver diante de uma crise, ele vai escolher acreditar em um Deus que ele já conhece. Um Deus com quem ele já tem um relacionamento e já confia. Quando a crise chegar, quando isso acontecer, ele poderá responder como os amigos de Daniel responderam ao rei. Eu sei que Deus tem poder para me salvar. Mas não interessa se no final imediato eu serei feliz ou não, não interessa se essa vida será um mar de rosas ou não, porque eu creio que Deus tem algo reservado para mim e o sonho dele é maior do que o meu. A fé bíblica não é acreditar em qualquer coisa, porque alguém disse que deveria ser assim, mas é a certeza das coisas que você não vê, mas crê, porque Deus assim o disse e você sabe que pode confiar nele. E você sabe porque o conhece. Quem é Deus para você? No tempo da crise, você só confiará naquele com quem você realmente passou o tempo, dedicou o tempo para conhecer e aprender a amar. Agora que já clareamos mais o nosso entendimento sobre o que realmente significa fé, vamos dar uma olhada como tudo isso se encaixa no tipo de sociedade que vivemos hoje. Você já ouviu alguém dizer a famosa frase: "Ah, no meu tempo não era assim"? Ou esses adolescentes de hoje em dia estão todos perdidos. Será que a fé do pessoal de antigamente era realmente melhor, mais forte? Será? O que mudou? Quase tudo. A sociedade de hoje tem mais acesso à informação. A facilidade de pesquisa está ao alcance de todas as pessoas. Outro fator que colabora para a mudança nos adolescentes e a forma deles verem o mundo é o ambiente pós-moderno em que eles estão crescendo. A sociedade atual valoriza a liberdade. Eles não vão aceitar seguir uma religião dos pais ou mesmo ter a fé dos pais se eles não decidirem isso por si próprios. A decisão precisa vir deles mesmos. E o terceiro ponto que eu quero destacar é que o pós-modernismo valoriza a emoção e a experiência acima de uma certeza intelectual. É só você olhar para os comerciais de TV de alguns anos atrás e compará-los com os de agora. Na época dos meus pais, por exemplo, se uma empresa quisesse vender um carro, ela mostraria quantos benefícios tecnológicos e financeiros você pode ter ao comprar aquele carro. Um comercial da mesma empresa hoje mostra muito pouco do carro em si, mas ele busca de todas as formas te passar a mensagem de que com esse carro você vai se sentir melhor. Para o adolescente pós-moderno, é preciso levá-lo a experimentar, a querer experimentar algo que ele ainda não conhece, pois a experiência dele vai valer muito mais do que uma afirmação vinda de outra pessoa. Resumindo, então nós já vimos o que a fé realmente é.
Ela é uma certeza que está baseada num relacionamento de conhecimento e confiança. Não posso ter fé num Deus que não conheço, nem mesmo Jesus pediu isso das pessoas, mas ele nos convidou a conhecê-lo e então aprendermos a confiar nele. Vimos também que o adolescente vive num mundo diferente daquele em que nós crescemos. Hoje em dia ele tem acesso às informações de forma surpreendente e por isso ele quer tirar as suas próprias conclusões. Ele quer ter a liberdade de escolher. Não estou dizendo aqui que hoje em dia é melhor ou pior do que alguns anos atrás. O que eu quero dizer é que precisamos entender como o mundo de hoje funciona para que possamos lidar com os adolescentes do mundo de hoje. Baseado em tudo que vimos até aqui, podemos trazer algumas dicas para ajudar a fortalecer a fé do adolescente de hoje. Como um pai, professor, líder da sua igreja, se você quer ajudar o adolescente a fortificar a sua fé, ela precisa fazer sentido para você primeiro. A sua fé tem que ser fortalecida. Como vimos no início do seminário, se o adolescente percebe que a sua fé não faz sentido, ele não vai querer ouvir aquilo que você tem a dizer. Ele precisa perceber que você experimenta essa fé da qual tanto fala, que você vive e é feliz por ter feito a escolha que fez. O adolescente, ele tem acesso a qualquer tipo de informação de várias formas, mas se a sua vida, pai, líder, professor, demonstra que o que você experimenta realmente te faz feliz e te faz uma pessoa melhor, ele vai querer experimentar conhecer o seu Deus, viver um pouco daquilo que você vive, para que então ele possa fazer a escolha dele. Nosso problema é que muitas vezes os adultos tentam forçar uma decisão na parte do adolescente, não respeitando a liberdade que ele tanto preza. Essa atitude pode até trazer algum resultado aparente, momentâneo, forçado por algum tempo, mas assim que o adolescente tiver a oportunidade de escapar dessa obrigação imposta, ele irá seguir o seu próprio caminho e muitas vezes esse caminho será o oposto daquele que ele se sentiu forçado a seguir. Ou seja, nossa primeira dica, viva aquilo que você prega. A segunda dica de hoje é o seguinte, desenvolva um relacionamento com Ele, para que ele aprenda a desenvolver um relacionamento com Deus. Como vimos, o adolescente de hoje valoriza muito mais as experiências do que a informação. Claro que a informação é importante, mas ele só irá assimilar essa informação se ela vier junto com uma experiência. Então, se você vai falar, por exemplo, sobre o relacionamento com Deus, ele precisa sentir esse relacionamento com você. Gaste tempo ouvindo o que ele tem para te dizer, faça perguntas, tire vantagem dessa característica pós-moderna dele e a use em seu favor. Ao falar, por exemplo, sobre a graça de Deus, ele precisa sentir a sua graça, a sua capacidade de perdoar, porém com sabedoria, claro. Ao falar do carinho e atenção de Jesus com os menos favorecidos, mostre a ele que você se importa. Monte algum tipo de projeto onde juntos vocês possam ajudar as pessoas mais necessitadas. Ensine através de palavras que são recheadas de ações, para que o aprendizado não seja apenas cognitivo, mas seja uma experiência pessoal. A experiência é muito importante para o adolescente de hoje. E lembre-se, eles precisam decidir por si mesmos, mas a verdadeira decisão só virá depois que eles experimentaram na prática aquilo que você está tentando ensinar para eles. Ou seja, coloque em prática com ele aquilo que você quer que ele coloque em prática com Deus. Uma terceira dica, explique a lógica da sua fé e daquilo que você está tentando ensinar para ele. Mais uma vez, uma grande parte dos problemas que eu tenho visto é o fato de que muitos líderes querem ensinar algo que não faz sentido. Ou seja, eles querem que os meninos e meninas creiam em algo que não tem lógica. Como vimos anteriormente, se não faz sentido, não é esse o tipo de fé que Deus deseja de você. O nosso Pai busca em nós uma fé que possui raízes, uma base e que tem um significado. Eu vou usar aqui o meu próprio exemplo para explicar o que eu estou dizendo. Quando eu era adolescente, eu tinha alguma dificuldade em entender a razão pela qual Jesus precisava ter morrido. Olha só, na cabeça do adolescente, né? Ao final, sendo Deus, ele não poderia simplesmente me perdoar e resolver todo o problema do pecado sem precisar morrer? Eu não entendia. Se os professores eles têm o poder de anular uma prova e, por misericórdia, fazer uma segunda chamada e ninguém precisa nem apanhar ou morrer por causa disso, por que Deus também não podia fazer o mesmo?
Apenas mais tarde eu entendi que havia uma lei e que Jesus estava pagando com a sua vida para me comprar de volta das garras do diabo. Que a justiça dizia que ao virar as costas para Deus, nos colocamos sob o domínio do diabo, mas que através desse pagamento, a morte de Jesus, ele nos compra novamente e nos dá mais uma vez o direito de escolher a quem eu quero seguir. Quando isso ficou claro na minha mente, a minha vida cristã começou a se desenvolver. Outro exemplo básico com o qual eu várias vezes me deparei é a questão da árvore do bem e do mal. Muitas vezes os adolescentes perguntavam, mas se Deus realmente fosse bom, por que ele colocou aquela tentação, a árvore do bem e do mal, bem no meio do jardim? Não era melhor simplesmente se livrar disso aí? Deixar Adão e Eva viverem a vida perfeita do jeito que ela era? Vários desses alunos deixavam claro que a razão de não pertencerem a nenhuma denominação era a falta de sentido que encontrava nas histórias. Com muito carinho, eu ouvia todas essas dúvidas e buscava encontrar uma resposta que fosse relevante às perguntas que eles tinham. Então eu explicava que a árvore do bem e do mal era simplesmente um símbolo da liberdade de escolha que Adão e Eva tinham. Caso ela não existisse, o homem não teria escolha. Não há amor senão a liberdade. Então, se o Éden fosse obrigatório, ou seja, não tinha árvore, não tinha uma porta de saída, eles não seriam um paraíso, mas seria uma prisão. Então Deus, em sua sabedoria, coloca bem no meio do jardim uma prova do seu amor para com a humanidade, uma porta de saída. Ele explica todas as consequências dessa escolha, mas mesmo assim o ser humano escolhe sair e o diabo triunfa por ter tido a humanidade escolhendo o seu lado. Deus entra em cena, deseja comprar o ser humano de volta, mas como negócio é negócio e a humanidade que escolheu estar do lado do diabo, essa escolha, essa segunda chance vai custar e vai custar caro. E Deus decide pagar. Ele paga com a vida de Jesus, entregando seu filho nas mãos do diabo. Tortura, morte de cruz, para que o ser humano pudesse ter a escolha novamente concedida em suas mãos. Para que o ser humano tivesse, mais uma vez, a liberdade de escolher quem ele seguiria. E quando isso fica claro na mente do adolescente, ele percebe que Deus preza demais a liberdade de cada um. Quando os adolescentes percebem que essa escolha, que essa liberdade está nas mãos deles, eles passam a ver a responsabilidade que Deus desejou que eles tivessem desde o começo. Eles percebem que eles são os donos dos seus destinos. A salvação ou perdição não está em poder dos seus pais, líderes ou professores, mas em suas próprias mãos. Cabe a cada um escolher o que fazer com o privilégio que Deus deu a eles, o privilégio da escolha. A escolha de aceitar ou rejeitar uma vida eterna e uma vida eterna ao lado de Deus. Amigos, eu espero que esse seminário tenha sido de grande valia na sua vida e na vida dos adolescentes com quem você trabalha. E parabéns por ter aceito essa responsabilidade. Que Deus continue te capacitando e que a cada dia você possa ser uma ferramenta do Pai na salvação desses meninos e meninas. Um grande abraço.